Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do STEC Podcast. Hoje o episódio vai ser incrível, eu tô com um convidado que sou suspeito falar, gosto muito como profissional, admiro, troco bastante com essa pessoa informações, aprendo ali no dia a dia. E a gente vai trazer um assunto latente para o ano de 2026 e para as pessoas em geral, seja você empresário, você como pessoa física, planejamento financeiro em 2026. Vamos trazer pontos aí cruciais para esse movimento. E tô aqui com ele, Jarbas, meu parceiro. Opa, Fica à vontade aí de se apresentar para a galera. muito obrigado, Iago. É um prazer participar desse episódio. Iniciando o projeto, 2026 promete. A priori, o ano terá os mesmos 365 dias, mas recheado de feriados, eventos de grande porte, como Copa do Mundo, eleições, e para uns, o ano mais curto. E esse momento, Iago, creio que muito propício tratarmos sobre finanças para 2026. É uma honra participar contigo. Legal, obrigado aí. Obrigado por aceitar o convite. Mas antes da gente avançar aqui no nosso bate-papo, né, entrar de fato no conteúdo, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho da sua bagagem, toda a sua trajetória, expertise, né? De novo, rasgando elogios aqui, admiro bastante toda a sua jornada, aprendo toda vez que a gente tem a oportunidade de trocar o bate-papo, ouço com atenção, porque eu sei que vou sair com algum aprendizado. Então, fala um pouquinho do Jarbas aí para o pessoal. Isso é recíproco, né? Assim como o Iago possui uma caminhada de desafios, buscando conquistas, elas aparecem, vamos mais, porque sonhar é o que nos move, né? Mas pela minha trajetória, professor universitário há pouco mais de 2 décadas, hoje na direção de uma faculdade de tecnologia, professor da área de negócios, finanças, e entendo que independente da bagagem acadêmica, Iago, quando a gente lida com finanças, entender a realidade da população, isso creio que hoje seja meu propósito maior. Poder levar conhecimento sobre finanças, seja CPF, seja CNPJs. Porque, no fim, é muito difícil separar os personagens, não é Sim. isso, Iago? Não, é desafiador a gente separar as caixinhas ali, pessoa física, pessoa jurídica. A gente tem que tomar esse cuidado, mas a gente acaba, às vezes, negligenciando isso, né? Então, eu acho que o Brasil, no geral, tem essa carência de educação financeira, seja acaba refletindo na empresa, né? Então, acho que é um bate-papo que vai trazer proveito para você, pessoa física, para você, pessoa jurídica, pensar nos seus negócios e também no desenvolvimento e próximos passos de planejamento. Inclusive, eu tenho spoiler aqui, né? Ele me mentora também nessa parte financeira. Que eu sou essa pessoa que se eu tenho alguma falha ali, alguma falta de conhecimento, eu vou buscar quem é especialista naquilo ali para me ajudar, para me auxiliar, né? E você tem me ajudado nessa jornada aí, nesses bate-papos, Ótimo, né? né? É uma Então, troca. É uma troca, né? E nós sabemos o quão é difícil buscar auxílio quando nós tratamos de finanças, porque é um tabu. Via de regra, não conversamos em casa sobre, né? Às vezes até mesmo nas relações conjugais é difícil sim, encontrarmos um equilíbrio, encontrarmos um diálogo aberto sobre finanças, né? Se eu tenho, por um lado, aquele que é o gastador, o outro comumente vai ser o equilíbrio, né? sim, É aquele que é o poupador. Não necessariamente estamos falando em poupança, né? Mas falando em ter a percepção do gasto mesmo, o propósito do dinheiro. E nessa relação, o Iago comentando sobre mentorias, né? São os mais variados perfis que me procuram para esse auxílio com o comportamento financeiro. Porque no final do dia, Iago, o que nos move é o impulso. Via de regra, nós decidimos pelo impulso e justificamos pela razão. exatamente. É aquela viagem ali que você olha ali, tá no dia a dia, nervoso no trabalho, N coisas na cabeça, daqui a pouco você tá comprando uma viagem lá no site de Pronto, uma né? empresa de viagem qualquer e. Exatamente, né? Entra no conceito do eu mereço, É, é isso, né? E eu mereço às vezes se transforma em uma viagem de 5 dias que se torna em um parcelamento de um ano, né? Mas nós temos que gerar o desejo, viajar, desde que haja um planejamento. E creio que por isso esse episódio, falarmos sobre planejamento financeiro. acredito que muitos ali do outro lado da tela ali do computador estão se vendo nesse personagem, né? Acontece isso. É um problema, entre aspas, assim, da população brasileira como um todo, questão da gestão financeira. Queria ouvir de você o que você acha ali que é aonde começar, próximo passo para evoluir nessa. Porque é uma jornada, não é do dia para noite que a gente
muda essa forma de pensar, essa mentalidade. Queria ouvir um pouquinho de você, se você tivesse que me auxiliar ali no passo a passo, né, para o pessoal que está acompanhando aqui o episódio, Perfeito, né? Por onde a perfeito. gente começaria? Uma bela colocação. Eu acho que, como qualquer área que a gente busca o auxílio, assim como passamos em um profissional da medicina, o início é o diagnóstico. Eu preciso entender o que me move nas finanças, quais são meus propósitos. Eu costumo dizer que não adianta ser um multimilionário se eu não tiver um propósito para o dinheiro, né, para as minhas finanças. E tendo esse diagnóstico, nós podemos identificar padrões de hábitos, né? A ideia de arquétipos, como nós falamos, que isso rege um tanto quanto o comportamento de cada um. Certo? Esse comportamento ele pode ser melhorado, a proposta das finanças, né, que eu possa identificar o que pode ser ajustado, o que já está bem encaminhado, porque o que nos leva, Iago, é o tal do efeito manada. Sim, Né? Se está acontecendo ao meu redor, o conceito da comparação social, por que que alguém muito próximo de mim está viajando e eu não consigo? sim, E isso às vezes me move algumas dívidas desnecessárias. Né? Posso viajar, claro, mas desde que eu tenha um planejamento. Né? Então, o início é o diagnóstico. legal. E a partir do diagnóstico, é buscar um entendimento para as etapas seguintes. Essa questão do diagnóstico, você acha que se enquadra tanto para a pessoa física quanto para uma empresa fazer esse diagnóstico inicial para começar um planejamento financeiro? Perfeito, perfeito. Comumente, para a pessoa jurídica, parece-nos mais confortável, o que não necessariamente é uma verdade, porque o CPF, por vezes, se confunde com o CNPJ. Mas para a pessoa jurídica, nós já temos os frames. Então, existem os instrumentos contábeis que trazem a fotografia da empresa, seja um balanço patrimonial, um demonstrativo de resultado de exercício, que aí você tira o filme do ano, diferente da pessoa física, porque no CPF eu não tenho essa preocupação. Sim, No máximo, posso adotar uma planilha, mas observemos que a planilha ela me traz o resultado daquilo que já aconteceu, aconteceu. quando na verdade, Iago, craque dos dados, do BI, a gente tem que olhar antes do acontecimento. Sim. Então a dificuldade para o CNPJ é ter essa visão antes que eu receba o meu DRE. Fazendo uma correlação com o que a gente implementa no dia a dia aqui como STEC, como empresa, essa questão da análise do dado, né? A gente está falando hoje, a pauta aqui, essa gestão financeira, é ter o diagnóstico, como você trouxe, é o conhecimento, no meu paralelo da minha atividade, é conhecer o processo. E o conhecer o processo você está trazendo para mim, que é conhecer os comportamentos, os hábitos, e a mesma coisa na empresa ali, né? O cara não consegue utilizar os dados ao favor dele para mudar o direcionamento se ele não tem esse diagnóstico, esse domínio do processo dele. E é engraçado como se correlaciona, né, com finanças, né? Então, é legal ouvir isso porque eu acabo implementando como empresa isso nos clientes, né? E tá de encontro com o que você está trazendo dessa fase um, desse passo a passo aí para começar esse processo de gestão financeira. Exatamente, não basta, você bem sabe, não basta ter a ferramenta. Né? Se eu tenho a ferramenta, mas o meu processo não está definido, de nada adianta tê-la. Né? Sim, Então, em finanças, não muito diferente disso. Depois do diagnóstico, a gente parte para a disciplina. E essa disciplina, digamos que nós vamos ter o processo bem definido para a geração de hábitos, e a partir desses hábitos eu posso ter a leitura de que a receita é aquela. Ou seja, posso gerar indicadores, ter minhas métricas. Não necessariamente a minha prática de lidar com educação financeira é que não haja sofrimento. sim. Então eu não falo em cortes, né? Por vezes alguém pode falar, corte o cafezinho, mas não quer dizer que cortar o cafezinho me gere um retorno que seja Significativo. significativo. Muito obrigado, né? Que seja assim representativo. Sim, Por vezes aquele cafezinho é o momento em que as ideias estão sim, aparecendo. Na empresa isso é muito natural. sim, Fechar algumas oportunidades na hora do cafezinho, né? sim, E no CPF não é diferente. O sim. cafezinho às vezes é o momento que você está ali se distraindo, está consumindo seu tempo com aquilo que de fato é o que você precisa, né? Então, você acha que você falou aí de diagnóstico, essa questão do processo ali, ritos, Uhum. você rever o que está acontecendo, mas eu acredito que você, pela sua própria vontade ali, você fazer essa mudança, seja na empresa
ou você como pessoa física, é um desafio, né? Você mudar a sua mentalidade, mudar a forma de agir ali, quando você não tem um compromisso público, ou não tem alguém ali de fato te observando, você vai negligenciar e vai furar a dieta, eu vou dizer assim. Sim, exatamente, né? O mindset, né? Sim. Essa mudança de mentalidade, de comportamento. E assim como dietas, que Hum. via de regra a gente fala, começarei em uma segunda qualquer, Sim. finanças, o momento é propício. Sim. Ano está começando, por mais que recebamos informações no noticiário, nas redes, sobre IPVA, IPTU, material escolar, como se fosse uma novidade. São as mesmas reportagens que veremos em 2027. Sim. Então, novidade não há nenhuma, né? E, comumente no Brasil, nós falamos que o ano só começa depois do Carnaval. Por sorte, esse bem até para as empresas, o Carnaval é ali primeira quinzena de fevereiro, né? Porque se fosse adentrar de março, acho que é para as empresas tomarem decisão em dados, né? Esse ano seria um desafio, né? Se essa máxima aí, de fato, o pessoal colocar em prática, porque é carnaval, aí depois é Copa do Mundo, eleições, então não vai ter ano de trabalho esse ano, né? Fora os 11 feriados prolongados. Fora esse período. No episódio 1 foi um pouco da nossa pauta, a gente falou muito disso de ano curto, que chamamos. Sim. Só que a tecnologia é um auxiliador desse empresário, esse ano desafiador, de tomar decisão rápido, de mudar o direcionamento do negócio, desde que você tenha o quê? Esse diagnóstico, essa clareza, conhecer seus números. E dentro de finanças é a mesma coisa. Seja no meu planejamento individual ali como pessoa física, e empresarialmente também falando, se eu não conheço as minhas métricas financeiras, se eu não domino meu processo, tenho esses ritos, dificilmente eu vou conseguir mudar ali o direcionamento do barco. Estou indo lá em direção ao iceberg lá e afundar o barco. Não vai dar tempo de virar o leme ali pra gente salvar o barco. E a disciplina, ela está muito atrelada à herança que nós trazemos da infância, as chamadas crenças limitantes. Então, se o ambiente em que eu cresci acontecia de tal forma, tendo a reproduzi-lo na vida adulta. Então, meus pais não tinham controle sobre dinheiro, tem aqueles cases em que se conta, eu vi meu pai falir tantas vezes, se reergueu, então a vida financeira daquela família oscilava muito, né? Outros mais regulares, com dinheiro, enfim. E a gente tende a reproduzir isso na vida adulta. O conceito dos hábitos, né? Que é difícil criar novas rotinas né? Muito raro. Eu costumo dizer que se não tiver alguém ali tendo essa cobrança junto com você, participando desse processo, seja a esposa, o seu gestor da área, fazendo sempre um paralelo à empresa, esse compromisso público com alguém, é bem difícil você ter essa autodisciplina de mudar a chave. Porque é fácil quando ninguém tá sabendo, ninguém tá sabendo que eu prometi que ia fazer isso, ter essa mudança, né? Então, isso, né? O tornar público. Tornar público eu acho bem fundamental, não só em finanças, qualquer coisa que você queira desenvolver ali, seja numa dieta, um planejamento de estudo de carreira, quero aprender uma nova língua, tirar uma certificação. Se você tornar isso público, esse compromisso, eu acho que não é que fica mais fácil, né? Mas a gente consegue buscar ter êxito nesse nosso objetivo ali. Perfeito. Fica aquela marca de que eu tenho que, né? Sim. Porque eu estou não em dívida apenas comigo, né? Exato. Mas também com o meu ambiente, meu entorno, né? E nessa base de ter a disciplina, que é o segundo D do método que eu adoto em finanças, é o mais delicado se eu não o trago da infância, né? E na fase adulta é difícil a gente mudar mesmo algumas formas de atuação. Creio que para ti, quando tem projetos de BI a empresas, né, no B2B, tenha também essa cultura de dificuldade, não é? Sim. O meu maior desafio, na verdade, como empresa, na implementação de um projeto de tecnologia, de BI, de dados, é mudar o processo e a mentalidade do pessoal que está inserido na empresa. Eu ouço muito como consultor. Sempre foi assim. Há 15 anos estou aqui na empresa, o processo era esse. Mesma coisa paralelo com finanças, né? Exatamente. Mas aí eu brinco, dito cujo. Se eu estou aqui como consultor, alguma coisa tem oportunidade de melhoria que não está funcionando. Porque senão a minha empresa não seria chamada. Então estão observando alguma oportunidade de melhoria aqui dentro desse processo. Sim, e no seu caso há uma entrega de valor. Confere, quando você mostra que ter dados mapeados, indicadores que agora refletem em resultado, acho que esse faz todo o diferencial. Essa questão de ter o indicador ali, essa gestão à vista é diferente, entra também no compromisso público, porque quando eu estou negligenciando, não tenho visualmente aquele processo ali,
perto, palpável, é aquela sujeirinha para debaixo do tapete, aquela poeira ali, ninguém viu, o resto do que eu varri vou jogar para debaixo do tapete. Agora não, quando tá escancarado isso e nítido para todo mundo, opa. Eu costumo dizer, um exemplo que eu uso são times comerciais, por exemplo, que contratam dashboards aqui com a gente. O que o gestor faz? Coloca lá o KPI lá, top 5 vendedores que estão batendo meta. Aquilo gera uma competição ali interna do processo, do compromisso público, de você querer ser o primeiro. Perfeito. Então gera esse compromisso público, tá visual ali no indicador. Então trazendo para dentro de finanças é um pouco disso também, né? A gente ter aonde a gente quer chegar. Então você falou primeiro de diagnóstico, Isso. depois é disciplina. E agora, casado com o seu comentário que acabou de fazer, o vendedor ele quer se enxergar melhor ranqueado, é o terceiro D que eu chamo de desejo. Que é alinhado com planejamento estratégico, em que eu tenho que responder 3 questões. Se eu posso, se eu quero e se eu devo. Geralmente eu posso, porque você pensa assim, financeiramente, né, posso fazer. Eu quero, porque faz parte da minha lista de desejo, mas talvez eu não deva naquele momento. Legal. E aí entra o planejamento para você usar o SMART. Né? É mensurável, tem um tempo definido. Então, ao invés de pensar que esse ano eu investirei, eu defino um prazo. Legal. Esse ano investirei tantos reais por mês para que no final do ano eu alcance tal montante. E isso, tudo isso que você está me falando, na minha cabeça eu estou vendo dashboard, KPI, indicador, aonde chegar. Aí algumas pessoas falam, dados é para o meu negócio, é para minha empresa, é para o meu processo. Dados, análise de dados, entender os números, está em tudo. Sim. A matemática, o indicador do ponto A para o ponto B é sobre números, é sobre BI, é sobre análise de dados, né? Então é outro ponto que, além da gestão financeira, eu vejo que hoje, por exemplo, nas escolas, seria uma base muito legal, análise de dados. Saber números, métricas, né? Porque o mundo é isso. Qualquer negócio ou processo é sobre isso. Exatamente, né? Mas a escola nos parece que ainda fica presa a outros propósitos, né? Sim. É o preparar ali para um fim de ensino médio, um processo vestibular, e depois tem a escolha. Sim. Né? Depois tem a escolha, mas não necessariamente empreendedorismo, educação financeira estão inseridos em temas na final de infância, início de adolescência. São características que eu vejo que seriam legais de serem repensadas na ementa ali tradicional, na educação financeira, sim, análise de dados, sim, porque você fica mais maduro para o mercado de trabalho ali, para uma oportunidade, até para uma escolha de carreira também, indiferente se você vai para humanas e exatas, porque a gente tem, isso que a gente está falando, isso que é o mais interessante, é da carreira de humanas e é da carreira de exatas. Sim, exatamente. Um médico tem que controlar as finanças dele. Exatamente. Se ele vier a ter uma clínica, um hospital, uma clínica, ele tem que saber números, indicadores, controlar isso. Gerir seu próprio negócio, né? Eu recordo de uma reportagem lidando sobre educação na Finlândia, com crianças na infância dos seus 8, 10 anos, né? Em que uma das aulas elas precisavam identificar fake news, análise de dados. Então, o que chegava de informações para aquelas crianças, elas deveriam ali ter aquela análise prévia se de fato aquilo procede ou não. E nós vemos mundo afora, por vezes, assim, uma polarização de informações, né? É verdade, não é? E ficamos reféns sem qualquer análise. No mundo dos negócios, por bem nós falamos que leva vantagem aquele que é mais veloz, não necessariamente aquele que é mais inteligente. Exato. Né? E essa velocidade ela é muito atrelada ao conceito dos dashboards, de você ter os dados à vista. Essa capacidade de tomar decisão ou mudar de direção é o que muda, é o game changing que a gente fala, né? E nesse ano de 2026, principalmente, com todas essas adversidades que a gente apresentou aqui no começo do nosso bate-papo. Engraçado que a gente flutua em finanças, fala de dados, fala de tecnologia. Estamos falando também com a pessoa física ali, que quer pensar no seu planejamento, com o empresário também, e tudo tem um pouco de correlação. É todo instante, né? E é como a gente vem da estatística, uma correlação positiva. Positiva. Né? Exato. Tá alinhada, né? A piada dos matemáticos aqui, né? É verdade, né? Essa é a interna, né? Então, voltando ali para o seu planejamento, para o seu uma metodologia que você chama, né? Diagnóstico, disciplina, desejo, tem mais dois Ds. Qual que é o quarto D? Aí depois do desejo, que eu vou responder se eu devo, se eu posso e se eu quero, mas eu tenho que responder os 3 de forma plena. Se 2
me favorecem ou não, talvez seja momento de repensar, trabalhar o planejamento, né? Comumente, eu posso e eu quero, mas às vezes eu não devo naquele instante. Então, exemplo, né? Nós estamos hoje com uma taxa de juros elevadíssima. A gente fala em 15% ao ano, a Selic. Tem uma reunião no final de janeiro. Nós não temos perspectiva dela ser alterada, mas talvez ao longo de 26 venha em queda, né? E essa taxa elevada encarece também financiamentos, Financiamento. empréstimos, Esse né? não é o ano do crédito, né? Esse, por vezes, não está aparecendo inicialmente. Uhum. Mas o que eu trago, Iago, é, por mais que eu fale em finanças, que não é momento para você, exemplo, financiar um veículo, né? Financiar algo, um imóvel, porque a taxa está elevada, cada pessoa sabe da sua necessidade. Sim. Eu recordo em uma palestra ter dito, ó, por que você financia um veículo em 48 vezes se eu poderia juntar dinheiro em 21 meses e comprá-lo à vista? Porque a taxa é diferente, né? Sim. E ao colocar aquela provocação, alguém na plateia fez a seguinte pergunta: professor, faz tempo que você não anda de trem, sabe? Então, a pessoa precisava financiar Sim. para sair daquele ambiente, ter uma autonomia ou algo similar, né? Então, cada um sabe das suas necessidades. Então, por isso que no desejo eu trabalho, eu posso, eu quero, eu devo. Aí depois, que foi a sua pergunta, entra na diversificação. Ou seja, agora eu vou buscar produtos no mercado para os meus objetivos. Comumente, em finanças, a gente diz que existe um suitability, e creio que nas empresas, quando você faça a sua consultoria, não seja diferente, que você tem que identificar a cultura organizacional. Exato. É o ponto inicial, porque sempre vai ter aquela pessoa que vai dizer, eu sempre fiz dessa forma, né? A minha ferramenta está aqui, por que eu vou mudar para essa outra proposta? E no CPF não é diferente. Então, no momento da diversificação, o suitability, em que a gente busca o perfil do investidor, se ele é conservador, moderado ou arrojado, a minha metodologia trabalha com objetivo. O que o Iago quer de curto prazo? Com essa análise de dados, né, trazendo para o seu negócio, o que a empresa busca a longo prazo. Então, a gente começa a colocar períodos para você ter retornos. Então, curto, médio e longo prazo. É o que eu chamo de diversificação. Legal. Toda a sua fala, eu acho muito engraçado, que é muito parecido com o que a gente faz no dia a dia na implementação de um projeto de dados, no projeto de BI. A gente não tem nada de prateleira, que eu vou pegar do cliente A e colocar no cliente B. É justamente essa análise, o diagnóstico, porque o que serve para o cliente A não vai servir para o cliente B. Mesma coisa da análise da pessoa, né? Qual que é o objetivo dela, qual que é o momento, qual que é o perfil, é arrojado, é conservador. E na empresa, lá no B2B, quando a gente vai fazer esse tipo de implementação, esse é o nosso perfil, né? A gente não tem produto pronto de prateleira, Ctrl+C, Ctrl+V, copiou e colou ali o mesmo framework para o cliente. Uhum. Cada cenário a gente tem que analisar com calma, entender quais são as nuances, os desafios, as pessoas, que é um dos principais desafios ali nessa jornada, né? E no final do dia vem a tecnologia. Eu brinco que a tecnologia é só detalhe, é a pontinha lá do iceberg, né? Todas essas outras etapas e desafios do processo acabam gerando mais energia ali para a gente conseguir apoiar os nossos parceiros. Não, perfeito. E por ser customizado, Iago, quando você trabalha as soluções para quem ele procura com essa análise de dados, possivelmente você também apresente resultados em tempos diferentes, não é isso? Sim. Tem aqueles que conseguem ver talvez em um mês, outros verificarão com prazo maior. Como que é essa história? É bem legal. Estamos falando de finanças, mas quando a gente implementa um projeto é a mesma coisa. A gente consegue coletar resultado num tempo mais curto, ali, positivo, para quem de fato está disposto a fazer diferente. Ou escutou ali o olhar ali consultivo, não estava funcionando, vamos começar a agir daquela maneira ali para colher um resultado que a gente está esperando. Mas também tem aquelas pessoas e empresas e parceiros que são um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais reativos, que vão, é isso, não sei, não, será mesmo? E levam um tempo maior para de fato implementar aquilo. Vai ter seu resultado, mas pode ser que demore um pouco mais. Acredito que com o pessoal que você faz esse suporte também, você tem resultados positivos e aqueles que você tem que estar mais próximo ali, com o puxão de orelha, né? Mas
É muito agradável esse período de acompanhamento, que creio que para ti não seja diferente também, porque no fim a gente tem que romper com alguns padrões, Sim, né? E mostrar, a partir dos números, das evidências, de que aquela decisão foi acertada, sim, né? Creio que na sua relação também com a análise de dados não seja diferente, né? Na metodologia, quando a gente chega na diversificação, muitos que me procuram gostariam de ter isso já no início da jornada. E tal qual dados, né? sim, Na hora que aparece a diversificação, digamos, né? Mostrar que a solução ela é customizada, não é uma solução de prateleira. sim. Então, esse projeto que você está entregando não necessariamente consegue entregar para o mesmo cliente daquela área, porque os interesses São são distintos. diferentes, né? São distintos. E tem aquele ponto também que às vezes era falta de conhecimento de quem está buscando, seja educação financeira ou análise de dados, uma implementação, não tinha acesso a isso, né? Esse conhecimento e fica aquela sensação, se eu tivesse conhecido isso antes, seriam diferentes as coisas, mas nunca é tarde de correr atrás ali do prejuízo, né? Seja para o seu planejamento financeiro, próximos passos. Eu ainda estou nessa jornada, Boa. inclusive bastante coisa para a gente falar, né, daqui para frente. Mas no geral, você consegue também fazer esse mesmo tipo de análise e suporte para empresas? Hoje você não tem buscado isso? Como que funciona? Não, sim, né? Mas só trazendo aqui um adendo, né? Pegando números, nós temos que 2 em cada 10 brasileiros conseguem fazer cálculo de juros simples. E juros simples são aqueles que aparecem no atraso de um compromisso, por exemplo, Sim, né? Então você tem tantos por cento de juros ao dia, o conceito simples, que é diferente do composto, que é aquele que vem dos investimentos, sim. né? E como nós somos da área de exatas, né? Os juros simples, o que, que acontece com atrasos? Geralmente, eles ficam no período inferior a um mês. Então, quando eu tenho, exemplo, né, um atraso de 15 dias, se eu elevar a 0,5, eu tenho um resultado que é menor do que se eu multiplicar por 0,5. Uhum. Por isso que o atraso de pagamentos é para os juros simples. Não é somente por efeito de facilitar o cálculo, mas porque a instituição financeira ganha mais. Sim, Então, alguma coisa que fica até distante. Então, nessa pergunta, essa proposta também é aplicável aos CNPJs, né, às empresas, tanto que alguns dos meus mentorados são aqueles que possuem os dois personagens, sim. né? E muitas das vezes o CNPJ está amarrado demasiadamente no CPF. CNPF. Então, uma vez ajustando um, consequentemente o outro vai também. É, essa minha jornada já de algum tempo com pequenas e médio empresas, eu usava um outro método que eu chamava de, ainda chamo de CSI, né? Usando até mesmo o conceito de colocar-se na cena do crime, Uhum. né? Mas aí é uma analogia do C de coletar, o S de sintetizar e o I de interpretar, Uhum. né? Aí é a análise para o CNPJ, que é diferente do CPF, que eu uso o 5D. E a gente entrou no quarto, que foi a diversificação. Sim. Eu gostei do CSI, é coletar, Sintetizar usar e investigar e interpretar. e por incrível que pareça, isso me parece muito com análise de dados, né? Total. É coletar a informação, Resumi-las tratá-las, e resumi-las, interpretá-las. interpretar, que é Isso, você né? ler seu dashboard, seu relatório. Pronto. O papo aqui tem que estar totalmente Totalmente. Que correlacionado, é né? estar na cena do crime, né? Você, de Exato. fato, está verificando aquela necessidade pontual e encontrar soluções. Sim. Então faltou um D lá da metodologia 5D, que é qual? Isso, fechando a metodologia, é o desfrute, Desfrute. que é o que eu chamo de liberdade financeira. Nós temos atualmente que 9 em cada 10 brasileiros chegam à velhice, idosos, né, os 60 a mais, dependendo de alguém, seja do governo, seja da família. A estatística traz, Iago, que somente 1 em cada 10 consegue se manter depois da aposentadoria. O que isso reflete? Nossa expectativa de vida está aumentando, Sim. a nossa qualidade de vida idem, e muitos chegam a essa fase da vida com a necessidade de permanecer trabalhando, né? Aí nós poderíamos entrar em outros episódios, falar de etarismo, falar de a carreira, que ela está cada vez mais longeva, né? E a proposta do desfrute é pensar como o eu do presente quer encontrar o eu do futuro, que é algo assim muito desafiador.
Será que o Iago hoje, com seus 30 anos, está disposto a deixar um futuro para o Iago com 60 anos? O que a gente ouve? Eu não sei o dia de amanhã, né? Alguns falam que só se vive uma vez, eu não sei o dia de amanhã, né? Mas, na verdade, aos meus mentorados eu digo que se vive todos os dias. Você só morre uma vez, mas viver é todos os dias. Então, no Desfrute, Thiago, é a dificuldade de eu visualizar o eu do futuro. Sim. Será que eu estou disposto a financiar essa pessoa que eu não conheço? E as empresas, claro, creio que o CNPJ tem outra leitura. O CNPJ, ninguém abre uma empresa com o intuito de fechá-la. Né? Você busca a perenidade, né? Sim. Então, para a empresa, isso é mais explícito no CNPJ. Agora, no CPF, é mais delicado. E o INSS, eu não sei se vai nos sustentar, né? A tendência é que não, né? Os números ali, a população envelhecendo, o jovem hoje não tem tanto filho quanto antigamente, né? Então, uma hora a matemática da equação pode ser que não feche. Ela não fecha, né? Eu digo que o INSS significa isso não será suficiente, que é a sigla, né? INSS, né? Mas brincadeiras à parte, né? Tomar até uma água aqui. A troca de filhos por pets, né? Se eu chego à fase idosa da vida, ainda tem aqueles filhos que podem, de alguma forma, ajudar, o pet eu não sei se vai me ajudar. Eu tenho minhas dúvidas, né? Eu não sei se o pet vai me acompanhar numa ida ao médico, enfim. Agora, o método, veja que ele é mais aplicável a CPF, diferente do CSI, que é mais voltado para as empresas. Que a empresa ela quer uma solução naquele instante, mas ela sabe que terá longevidade. Né? E a pessoa física, dificilmente a gente visualiza isso. Eu acho que para o empresário, quando ele faz um planejamento desse, pensando na pessoa jurídica ali no negócio dele, ele pensa em uma rentabilidade mais fácil do que na pessoa física. Porque se eu investir em um equipamento, em pessoas, vou me apertar aqui, fazer essa organização, porque eu vou multiplicar isso por 10, por 20, enfim. Agora, já na pessoa física, qual que é esse multiplicar? Eu viver bem lá com 60, 70 anos, né? Parece até óbvio, né, que seria importante isso, mas é um pouco mais desafiador ter esse olhar, né? Não, perfeito. Tem o conceito da inflação, que vai perdendo o poder aquisitivo. Quando empresário, CNPJ, nós temos as métricas, eu posso buscar um payback, fazer um cálculo de VPL, fazer um custo de oportunidade, calcular uma TI, mas vejam que isso também é simulação, porque depende de como vai ficar a nossa taxa de juros de longo prazo. Agora, para a pessoa física, isso é mais difícil mensurar. Esse ponto é legal da simulação, né? Mas a gente vê o mercado aí, empresas sendo vendidas, startups, ainda mais agora na época da inteligência artificial, essas simulações aí, o cara vende sonho ali e acaba pondo dinheiro no bolso com a venda de sonho ali, com números, enfim. Não vou entrar no detalhe, mas na pessoa física é muito mais desafiador fazer isso, né? Porque quem vai comprar essa minha ideia, essa conta que eu tô fazendo aqui? É muito mais um trabalho de resiliência para com você mesmo, né? É desafiador. Isso é um viés cognitivo que é a nossa aversão à perda. É dito que nós temos 2 vezes mais o receio da perda se compará-lo com o benefício do ganho. Certo? Então, às vezes, eu deixo de... Exemplo, né? Invisto em poupança. Por que eu vou tirar de lá e colocar num CDB se a mídia está falando do Banco Master, que quebrou, o FGC ainda não pagou a quem devia? Enfim, então, essa aversão à perda, como um viés cognitivo, gera esse receio no CPF. Agora, para o CNPJ, indicadores, né? É o que você domina plenamente. Então, fazendo um cálculo de TIR, você tem uma projeção, você tem uma simulação de retorno, né? E para a pessoa física é mais delicado. Mais delicado. Antes, eu queria mudar um pouquinho aqui o foco do nosso bate-papo, mas quer fazer uma síntese, então, da sua metodologia, do 5D, para fazer o encerramento do assunto? Vamos lá. Diagnosticar, nosso ponto de partida, é um raio-x da saúde financeira. Não é nenhum demérito buscar auxílio, entender que aquele é um momento que eu estou passando, é uma fotografia, não quer dizer que seja o meu filme. Depois do diagnóstico, entender a disciplina, geração de hábitos, rotinas, ritos. Feito isso, partimos para o desejo, que é o planejamento. Então, você pensar nos seus objetivos, ou seja, se eu for investir, eu não vou pensar apenas no investimento aposentadoria, mas eu posso ter meu investimento daqui a 1 ano, que é aquela viagem que eu pretendo fazer.
Depois nós vamos para a diversificação, entender quais produtos se encaixam nos seus desejos e finda com a liberdade financeira, que eu chamo de desfrute. Você ter ali a não dependência ou independência do INSS ou similar. Você ter ali sua renda passiva, seu próprio retorno financeiro, que é alheio ao que seria da maioria. E não entrar nessa estatística, Léo, do 9 para 10 que que é você pesado, trouxe, né? é pesado. É pesado, né? É, quase todo mundo, né? Quase todos, quase né? todos, né? Quase todos, É a né? realidade, você para pra pensar e é isso que acontece, infelizmente. Mas excelente as dicas, né? Acho que eu já tomei nota aqui, não anotei, mas muita informação a gente vai conversar depois no particular, Show. com certeza. Espero que você de casa também, pelo menos se sentiu ali tocado de... Eu tenho que olhar para isso, não negligenciar. Sim. Você, pessoa jurídica também, não negligenciar as finanças, que é muito importante. Mas eu queria aproveitar aqui toda a sua bagagem, seu conhecimento, de novo, né? Eu aprendo muito com você. Eu queria que você trouxesse seu olhar com relação a finanças, economia, pensando em 2026, Brasil. O que você tem lido aí dos seus pares, dos seus outros colegas especialistas da área? O que você vê de Brasil em 2026? É desafiador, é incerto, né? A gente apontar ali um cenário 100%, né? Mas é bom ouvir o que está acontecendo para a gente começar a agir, mexer nos indicadores, dos ponteiros e mexer na estratégia aqui no ano. Né? A gente como empresário, né? A gente fica refém disso também, né? Do governo, dos números, taxas, enfim, né? Queria ouvir um pouquinho da sua visão. Perfeito, né? O Brasil é um país que nós falamos, Iago, que até o passado ele é incerto. Até o passado pode ser mudado, Dá para mudar o passado. Quando nós estávamos na transição de 24 para 25, o dólar já na casa dos 5, qualquer coisa, os economistas falavam que iria explodir, chegaria a 6 e qualquer coisa. E nós vimos um caminho inverso. Então hoje, como a economia ela depende de bastantes fatores geopolíticos, né? É dito que a borboleta bateu asas na Indonésia, ocorre alguma situação em outro país, em outro continente, né? Passamos por um momento pandêmico que não queremos voltar nem nos piores sonhos, né? Então, para 26, o que nós temos em comum é um ano mais curto no Brasil, mas no cenário mundial é sempre estar atento ao que ocorre nas negociações comerciais, né? Principalmente o que nós vimos de julho para cá, com o tarifaço estadunidense, Sim. O conceito do que o presidente dos Estados Unidos tenta impor mundo afora e a relação com os demais representantes dos países, né? Pensando nessa linha, para o Brasil, eu creio que próximo à metade do ano o país fica à mercê das eleições. Né? Qual vai ser o encaminhamento para 27? Você fala que fica nesse platô, não muda nem para cima nem para baixo, nesse... Exatamente, Tá. nem para sentar. Nós temos a definição da política monetária via Copom, né, que define a nossa taxa Selic, mas ela é apenas uma das políticas de governo, que é a política monetária. A política de crédito é uma outra possibilidade. Exemplo, há pouco foi liberado recursos do Fundo de Garantia com o saque aniversário. Certo? É uma política de crédito, uma forma de colocar mais dinheiro na economia para a população ter aquela sensação de que, opa, está girando, né? Tem a política cambial, que depende muito da relação com a moeda estrangeira, dolarizado, e a política fiscal, que é uma queixa dos empresários, que é ter uma estabilidade no país com a tributação. Então é essa insegurança jurídica que eu acho que muito incomoda a classe empresarial. E em paralelo a isso, já vi na reforma tributária também, né? Para compensar todo esse caminhão de informações, né? Exatamente. Aí seria assunto também para um podcast só disso, né? Mas é um risco 2026 por ser, assim, como já dito no primeiro episódio, né? É um ano mais curto, né? Uhum. E aqui só um parênteses, né? Esse ano curto, se nós pensarmos que são 252 dias úteis, e por vezes para o empresário buscar negócios, a contagem dele não é nem 365, é 365 de entregáveis, Sim. né? Mas de busca de parcerias, talvez se reduza aos dias úteis. As agendas estão apertadas, né? Para a gente ter acesso a mostrar uma proposta, conseguir uma visita, fazer alguma provocação.
todo mundo, o tempo esse ano vai ser escasso, de fato, né? Já era um desafio maior. Exatamente, né? E com emendas de feriados, a produtividade talvez reduza a certa medida, né? Isso deve impactar, se por um lado vai alavancar o setor de serviços, né? Hotelaria, Sim. turismo e o que envolve esse entorno, em contrapartida para outras relações, torna-se mais desafiador. A gente nunca tem um cenário perfeito, né? A gente tem que estar equilibrado, ainda mais no Brasil. Teoria dos jogos, né? Tem que equilibrar os pratos ali. E é o desafio do empresário no dia a dia, não tem jeito, né? A gente tem que usar ao favor o quê? Conhecimento, processo, tecnologia, dados. Agora também inteligência artificial ajudando bastante. Como a gente tem menos período, vamos fazer mais processos, mais coisas com menos. Tem que automatizar o que der para automatizar, coisas que são repetitivas, manuais. Tem que ter esse conhecimento para dentro de casa, porque já tem empresa jogando esse jogo. Dependendo do seu segmento, você vai ficar para trás. E quando você acordar para essa corrida, às vezes pode ser tarde, né? Então, infelizmente, é aquela corrida da sobrevivência que, desde sempre que o mundo é mundo, é a lei da sobrevivência também, né? E como é que você vê, Iago, essa relação de ter esse ano mais curto, né? Sabendo que, historicamente, a gente diz que o ano só começa depois do Carnaval, mas nós estamos aqui na segunda semana de janeiro, eu vejo seu time já que é todo vapor, né? E isso não é apenas reflexo do 25, né? Mas Não, já é a busca de 26, não é isso? Não, isso é legal. Estamos na segunda semana do ano de 2026, já aconteceu, parece que já teve 2 meses em 2 semanas aqui dentro de casa, muita movimentação, mas é esse olhar do empresário buscando, às vezes correndo atrás desse movimento que não fez lá atrás, 25, 24, de implementar tecnologia, olhar para dados, agora inteligência artificial, então tem muita coisa acontecendo aqui dentro de casa que pra gente é bom, né? É óbvio, né? Mas a gente quer levar esse resultado pro empresário. Porque, de novo, a gente tem a tecnologia disponível, o acesso à informação tá aí, então vamos colher resultado com isso, né? Gerar valor ali pro empresário, e é uma das teclas que a gente defende aqui na STEC, que a tecnologia tem que ser esse ativo estratégico, esse aliado ali do empresário, do cara que está gerando um negócio, gerando emprego, ele tem que ter resultado, ele tem que ganhar mais dinheiro. E a tecnologia consegue gerar isso para ele, né? Eu bato muito na tecla que tem muita gente com medo da tecnologia, de vai acabar com os empregos, a inteligência artificial vai roubar. Eu não tenho esse olhar, eu vejo por uma outra ótica. Eu quero potencializar aquilo que o profissional já tem, o empresário já tem. Se eu tenho 10 pessoas no meu time comercial, eu vou manter os 10, colocar a inteligência artificial e trabalhar como 100. Não vou reduzir meu quadro de colaboradores, mas em contrapartida, o profissional também tem que entender o que está acontecendo, né? As nuances, as mudanças, tentar buscar um novo conhecimento, porque também se eu ficar naquela minha, deixa a vida me levar, né? Que é muito da cultura também do Brasil um pouco, deixa a vida, a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa o que eu uso lá no eu do presente para o eu do futuro. Exato, né? Então a gente também tem que buscar essa informação, buscar me qualificar. A gente pode entrar até nesse assunto aqui na nossa região, aqui, falar um pouquinho de educação na parte final do nosso bate-papo. Tá muito fácil hoje acesso à informação. Demais. Já foi, não é mais o tempo dos meus pais lá atrás, que era um desafio. Pouquíssimas pessoas faziam uma graduação, tinha um acesso a um curso, né? Hoje em dia, ChatGPT ali, todo mundo tem um smartphone em casa hoje, então o acesso à informação, eu particularmente não consigo ouvir desculpas ali. Eu sei que cada um tem uma jornada, é uma trajetória, cada um tá num... Mas a educação, eu bato nessa tecla, é o que pode te melhorar, tirar você do ponto A e pro ponto B. Esse é um dos pontos principais, né? Inclusive, a STEC parece que está com um braço também na educação, tá? É um projeto para o 26, podemos falar sobre isso. Podemos. Spoiler. Não, a gente sempre teve esse viés na educação. Eu sou professor também, dou aula de matemática, dou aula de tecnologias e ferramentas que eu uso no dia a dia aqui. Então eu tenho um carinho, uma jornada muito especial para ensinar, ensinamento, conhecimento, né? No episódio 1 a gente falou do nosso braço, o STEC Club, que é um movimento para empresários e líderes de empresas, no qual a gente faz o quê? Traz tecnologia para essas pessoas, falar como utilizar, usar a tecnologia como um ativo estratégico. E a educação aqui na nossa região, né, é muito forte. A gente tem
tem ETEC, tem FATEC, tem as universidades próximas aqui, Universidade Federal do ABC. A gente tem uma mão de obra muito rica na região do ABC que a gente tem que usar isso ao nosso favor. Aqui do desenvolvimento, a gente tem empresas de tecnologia, grandes indústrias aqui na nossa região. O ABC paulista é uma região muito rica, estamos falando aí de quase 3 milhões Por aí, né? de Pessoas, né? pessoas, habitantes, né? Tava fazendo um estudo ontem, que eu estava pesquisando sobre isso. Essa região aqui, que inclui 7 cidades, é maior que muito país da Europa. Exatamente. Economicamente falando, populacionalmente falando, é uma região muito rica. E aqui a gente tem mão de obra qualificada, pessoas que querem essa oportunidade do mercado de trabalho, estar inserido numa empresa de tecnologia, e eu estou comprando essa briga para 2026, né? Eu tenho falado muito nas minhas redes sociais que a gente está em uma jornada de tornar a STEC a maior e melhor empresa de tecnologia e dados da região do ABC. E com pessoas daqui. Já tem a visão bem definida. Já está bem definido, não né? A maior como a melhor também, né? Não só a maior, a melhor também. Melhor, né? De entregáveis, de ajudar os nossos parceiros. E assim, com gente daqui. Acho que quase 80% do nosso time são compostos, composto por pessoas aqui da região do Grande ABC. E temos feito movimentos ali de estágio, temos estagiários aqui da FATEC, da ETEC, que estão aqui no dia a dia com a gente. E a nossa ideia é ampliar nosso time com mão de obra aqui da região, né? E é uma qualidade riquíssima, né? Podemos citar também a chegada para 2026 do Instituto Federal em Mauá. Então também deve oportunizar bastante conhecimento para essa população do entorno, as faculdades e universidades já consolidadas, né? E se esse potencial de conhecimento for absorvido aqui na região, melhor ainda, todos ganham. Inclusive já podemos falar, é uma questão até intergeracional, que já são alguns que dominam o IA e precisam agora utilizá-lo como fator de expansão. Sim. Como você bem disse, se eu tenho 10 colaboradores, eu não vou retirar aqueles postos de trabalho. Vamos potencializar com o IA. Entregar como 50, 80, 100 pessoas, mas mantém aqueles 10, capacita aqueles 10. Essa é a minha visão. Perfeito. Eu sei que nem todo mundo pensa dessa forma, né? Mas eu penso que vamos potencializar esse recurso, né? Trazer mais gente ali, gerar novas oportunidades, novos empregos, né? E a gente também tem que ser agente como empresa disso, né? Tanto que o nosso posicionamento aqui como STEC em 2026 é portas abertas, essa questão de hub mesmo. Então, ter formações com a comunidade, falar de chat GPT, inteligência artificial generativa, educar, assim como você falou de finanças, a gente educar esse público com relação à tecnologia. Perfeito. Que tem essa questão também do não conhecimento, né? O pessoal ser carente tecnologicamente, informatizar as pessoas, né? Então a gente tem que passar nossa mensagem. Quanto mais pessoas falando sobre tecnologia, dados, IA, dominando é melhor para o nosso mercado. A gente está mostrando que isso é importante, né? A mesma coisa assim você com finanças. Tem que ter o propósito, né, do uso. Pode até encontrar quem já utilize a tecnologia, mas ainda não tem encontrado o propósito daquela utilização. E tendo o clube, né, nesse conceito dos líderes, buscando ali melhores, né, resultados, né, entendendo até um direcionamento regional, isso acho que todos só tem a ganhar. Então, parabéns, como sempre, Iago. Eu agradeço. Está anos-luz à frente nesses projetos desafiadores. Eu vejo assim, porque o ABC ele vem muito com aquele olhar industrial, que era visto como, ainda é muito forte, né, a indústria aqui, automotiva. Eu venho dessa... Eu bebi dessa fonte, história, né? A minha história, a minha bagagem, para quem sabe, eu venho lá, sou filho do Senai, fiz engenharia mecânica, o pé tá todo em exatas ali, né? Por muito tempo, muitos anos da minha jornada profissional foi inserido na indústria, seja automotiva, autopeças, então eu tenho conhecimento de fala aqui dessa região. Só que com o meu pivotar de carreira para tecnologia, foram acontecendo as coisas e rapidamente os resultados, e hoje a gente está com a STEC do jeito que está, e em crescente, vendo o futuro lá na frente, empregando pessoas na região. Fico muito feliz com isso. Eu quero trazer a tecnologia para cá. Perfeito. Porque ainda tem aquele olhar que a tecnologia de ponta tá lá na Vila Olímpia, tá no Berrini. Não, a gente tem empresas aqui na região trabalhando em projetos globais com tecnologia de ponta. Com o melhor que a gente tem aí no mercado, atendendo projetos aí envolvendo transações milionárias. Então, é aqui em casa. Eu quero que essas pessoas tenham essa percepção
que é o que a gente falou um pouquinho antes no nosso bate-papo, de pegar o trem e tudo mais. Isso. Ele não precisa ir lá 2 horas lá para Não. Vila Olímpia. Pode ficar na região, Pode né? ficar aqui na região, trabalhando em grandes Uhum. projetos e com Isso. tecnologia de ponta. Exatamente, né? Tendo oportunidade na região, melhor ainda, né? Um parênteses, né? Agora na FATEC Mauá, nós temos o curso de desenvolvimento de software multiplataforma e esse vestibular teve uma relação de mais de 20 candidatos por Por vaga, vaga. né? Então, alguma coisa que, se por um lado fortalece aqueles que ingressam, nos deixa assim inquietos, porque existe um contingente que não conseguiu ingressar, Sim, que está buscando formação e não conseguiu naquele processo seletivo, sim, né, a vaga. Mas é um público que está buscando formação de qualidade. sim. Ah, e assim como a FATEC na ETEC também a gente tem alguns cursos ali voltados para tecnologia e informática, e eu tenho trocado bastante, né, figurinha com vocês lá, porque a mão de obra tá lá. A gente quer ser essa porta de entrada também para esse mercado, gerar oportunidade de estágio, profissionais aqui dentro de casa, porque tem muito talento na região. E eu quero também que eles sintam isso, né, que eu não quero ir lá para Vila Olímpia, nada contra, tá? Vila Olímpia, grandes empresas lá, a gente quer chegar nesse patamar também, mas aqui do lado de casa, eles precisam pegar 2 horas de transporte público, né? Então é um pouco da Exatamente. qualidade de vida também. E é o que a gente está tentando fincar essa bandeira aí. 2026, vocês vão ouvir falar muito disso, né? Da STEC como maior e melhor empresa de tecnologia de dados do ABC. Isso A gente mesmo, está né? trabalhando para isso. É buscar, a partir dos seus sonhos, mensurá-los para ter um alcance, né? E se chegar no prazo de 10 anos, alguma coisa não deu certo, né? Tem Sim, que conseguir em menos tempo, menos né? tempo. Né? E assim será, viu, Iago? Porque não lhe falta engajamento, compromisso em tudo que você visa e busca fazer. E eu sou até suspeito para falar nesse bate-papo, né? Porque eu acompanho de perto a sua jornada e sei que essa busca ela é incessante. E está acontecendo. Tá acontecendo, Tá tá acontecendo. É acontecendo. muito bacana, né? A gente tá gravando aqui o episódio, ver o time trabalhando aqui no escritório, né? As coisas acontecendo, é muito legal. E eu fico feliz, né, de estar próximo dessas pessoas que viram o que era a STEC lá atrás, essa escadinha de evolução, né? E até onde a gente quer chegar. E tá cercado de pessoas próximas ali, bem qualificadas, que a gente também admira a jornada profissional. A gente busca ali esse basear também, porque tem a questão de ver ali a referência, né? E Claro. fazer parte, trazer para perto, né? Pessoas boas, né? A gente quer estar cercado ali de profissionais e pessoas que agreguem aqui para o nosso projeto. Por isso está aqui com a gente, né? Enriquecendo com o seu conhecimento ali. Sou suspeito a falar, mas eu sempre aprendo, né? Com você. Mas é sempre um prazer, né? Contribuir de alguma forma, é uma troca. Eu sempre aprendo Sim. muito, né? Eu acho que o cenário da educação é essa troca. Ora a gente está ensinando, ora está aprendendo e sempre ter, posso dizer assim, humildade para reconhecer que não sabemos tudo. Não, A gente está não. sempre nessa jornada em busca de conhecimento, né? Acredito que tanto dentro da área sua de domínio, que é finanças, né? Tecnologia também é um universo ali que se você parar, se acomodar, você ficou para trás, né? A gente é um eterno aprendiz ali, a gente não sabe quase nada, a gente está fazendo, trabalhando ali no dia a dia, mas amanhã já não é mais o que era ontem. Então a gente tem que ter essa sandália da humildade ali de estar sempre em constante evolução e se parar, literalmente fica para trás, né? O mercado vem e engole, né? Então a gente tem que estar. Eu sou suspeito, né? Porque eu sou faminto. Eu gosto de aprender, reaprender e, além disso, executar. Eu acho que esse é um diferencial nosso. Que a gente gosta de problema, a gente falou muito disso no episódio 1 com a Mariana, né? Que a gente gosta do desafio. E executar, porque também se você acumular. Por exemplo, eu gosto de ler, eu sou um leitor assim assíduo, gosto bastante, mas se você não pôr em prática aquilo ali que está nas literaturas, não Exatamente. serviu de nada. Eu falo que é qual é a palavra? É um egoísmo, né? Sim, Você pegar aquilo tudo ali e não. Ou não compartilhar aquela informação, tentar evoluir alguém ali, ou executar, né? Não serviu de nada. E livro, assim, não à toa vem do verbo livrar, né? É aquilo que nos dá liberdade. Mas se ler e não colocar em prática, foi egoísmo, Foi né? egoísmo, Foi exato. egoísmo, né? Mas, Dais, é sempre um aprendizado, é uma troca. A gente sabe que na sua área, quando se fala em tecnologia, ela é cada vez mais o conceito disruptivo. Então, eu creio que por mais que 2026, um ano curto, né, a STEC
tenha já seus projetos a colocar no papel, o que chama a atenção é que vocês estão sempre buscando também essa adequação ao novo. Né? Sim. Não ficam reféns sempre foi dessa forma, assim continuará a ser, né? Muito pelo contrário, não é isso? E a gente voltou de novo para um gancho do episódio 1, que é o nosso símbolo lá, o camaleão. Ele é a personificação do que você acabou de falar, né? Do aprender, a diversidade, se adaptar, novas oportunidades, e é um pouquinho de novo aí, vindo ali né? pro... É perfeito o nosso mascote, né? É a figura mais característica, Mais característica. Né? Muito bom. Eu acho que a gente indo pro nosso finalmente aqui do nosso bate-papo, pudesse ficaria aqui horas com você, sempre aprendendo. A gente fala muito no bastidor também, né? Mas gravar aqui um episódio, aprender, compartilhar com o nosso público aqui, com a nossa audiência do STEC Podcast. Queria que você deixasse ali sua mensagem final, aquela dica, ou vamos começar 2026 dessa forma, o que você quiser deixar ali para você encerrar aí com sua mensagem ali. Fica à vontade. Perfeito, Thiago, né? A gente sempre aprende, é uma troca no diálogo que nós temos, né? E essa mensagem final, ela tem base em uma citação de Mark Twain, que ele traz que os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê. Né? Então a base e o recado que fica para 2026 é que se você ainda não descobriu qual é o seu propósito, vá buscá-lo. Porque a partir daí fica muito mais fácil qualquer sonho que você queira retirar do papel, qualquer ideia que transite, esteja ali orbitando, fervilhando, e não sei se é para mim, talvez eu ainda não tenha descoberto o meu propósito. No mais, é pensar que quando nós falamos em finanças, janeiro de 26, se voltarmos a conversar em janeiro de 27, Thiago, possivelmente a pauta é a mesma. Aquilo que em finanças a gente trabalha como imprevisto, na verdade é uma regularidade. Sim. Tá? Então busque sobre finanças, assim como busque sobre IA, busque sobre BI, busque sobre tecnologia, busque conhecimento. Conhecimento é algo que nos torna livres. É libertador, não tem jeito, né? Libertador. Com essa frase inspiracional aqui do Jarbas, né? Eu acho que foi rico demais esse bate-papo. Muito feliz, obrigado por ter aceitado o convite. A gente encerra mais esse episódio aqui do STEC Podcast. Até a próxima.